Então a gente focou mais em qualidade e as ferramentas da qualidade, né? Essa semana a gente vai estudar a administração da produção. Até quarta-feira, quinta-feira, a gente faz a nossa provinha e encerramos essa disciplina, gestão da qualidade e administração da produção. Ok? Então esse é o nosso cronograma. Semana que vem vocês começam com matéria nova de estatística com o Marcão, e eu vou para outra turma, depois eu volto. É uma matéria só que a gente... Só para vocês não enjoarem da minha cara, que todo dia vocês estão vendo essa cara feia aqui, né? Então, vocês vão ver outra cara feia lá, pra vocês não cansarem do Marcão. Ok? Então, o gerenciamento da produção, galera, como é que funciona? Administração, administrar, gerenciar. A palavra de gestão vem daí, né? Então, administrar e gerenciar são sinônimos nesse caso aí, né? Que é o quê? Quando se fala em produção, primeiro a gente tem que falar de indústria. Lembra que da primeira aula eu falei para vocês o que significava indústria, né? Indústria trabalha com a transformação, onde chegarão insumos aqui, e aí será feito um trabalho dentro desses insumos, dessas matérias-primas, e aqui do lado de cá vai sair produto acabado. Isso é indústria. Aqui transforma, aqui trabalha com transformação. Chegou o morango, trabalhou em cima dela e saiu iogurte do outro lado. Isso é transformar. Assim funciona o processo produtivo, né? Produzir significa isso. E aí envolve máquinas, mão de obra, matéria-prima, materiais em vias. Todos eles, vocês vão trabalhar com eles, transformá-los em produtos acabados. E daí a gente já tira alguns conceitozinhos, por exemplo, eficiência e eficácia. São coisas que vocês vão ver aí por muito tempo. Vou falar direto de eficiência e eficácia com vocês, né? Dentro da logística, o que significa isso? A famosa logística de planta interna ou operativa. Ela tem esses três nomes: planta, interna ou operativa. Operativa de operacional, obviamente, né? Inclusive, entra aí o deslocamento no interplantas, que é entre uma planta e outra. Saiu da minha fábrica, foi para o meu CD, para o meu centro de distribuição. Também ainda é logística de planta. Ok? Então, recursos a serem transformados, recursos de transformação. Eles vão entrar, vai ter um input aqui, que em inglês o pessoal chama. Ocorre aí o processo de transformação, que é ambiental, dentro do ambiente da sua fábrica, da sua empresa. E aí o output, que eles chamam aí as saídas para bens e serviços. Podem ser bens, um avião, por exemplo, que é um produto, ou um serviço, que é o transporte aéreo. Ok? Pois eu vou vou passar um videozinho para vocês assistirem o link mais para frente, nas próximas aulas. Vocês verem, por exemplo, como é produzido um avião, um dos maiores aviões que tem no mundo, o Airbus A380. A forma como ele é feito, passo a passo, eu vou mandar para vocês assistirem nos próximos dias aí. Então, para vocês terem ideia, como as fases da produção, como a produção anda dentro de uma empresa. Primeiro ocorre a previsão de vendas, né? E meio que dando uma mastigadinha em miúdos, né? O que a gente faz? Dando uma resumida. Você pega os 3 últimos meses, o que foi feito de venda, tira uma média deles, multiplicar janeiro mais fevereiro mais março, soma eles, divide esse resultado todo dessa sominha deles aí por 3, você vai ter aí a sua previsão de vendas para o próximo mês. Com base nessa previsão de vendas, vocês vão fazer o quê? Obviamente, isso aí que eu estou explicando é uma forma mais reduzida. Tem outras questões que a gente leva em consideração no cálculo aí. Aí, por exemplo, sazonalidade. Vamos supor que vocês vão vender agora para o Black Friday, para o Natal. Então, tem um boom aí de vendas e a gente acaba aumentando um pouco mais esse valor. Aí, com base nisso, planejamento da capacidade de produção, com base no que eu vou planejando, que eu tenho de previsão de vender no próximo mês. Aí eu faço o plano de produção, preparo a minha lista de materiais, aí tem uma coisinha chamada BOM, Bill of Materials, ou aqui é a lista de materiais mesmo, a explosão do produto acabado, né, em partes e componentes. Aí eu starto o processo de compras, o pessoal de compras vai fazer a compra de todos esses materiais, passo a passo, parte a parte. Chegando este material, você vai fazer a guarda deles no almoxarifado, em estoque de matéria-prima. Ficar sempre de olho no estoque de produtos em elaboração, são produtos que estão sendo feitos enquanto está chegando mais estoque.
E aí entra as fases de programação da produção, envolvendo aprazamento, roteiro, emissão de ordens e liberação da produção, para finalmente depósito e estoque de produto acabado. Guardem, TA significa produto acabado e MP significa matéria-prima. São duas coisinhas que a gente tem que guardar bastante aí. Seguindo lá, ainda sobre o planejamento da produção. Esse item tem aqui, programação da produção. Como é que funciona ela, a programação da produção? Você vai planejar a produção, um plano de produção, entrando aí o aprazamento, que são os prazos, o roteiro aí, que é o passo a passo, a emissão de ordens, ordem de serviço, ordem de produção, e aí, finalmente, liberação da produção. Apenas depois desse quarto passo, aí que vai executar a produção. Nossa, mas tudo isso, a execução da produção é a última coisa que faz. Planejamento é a maior parte, é o que mais demora para fazer. Depois você manda produzir. Produzir, a máquina vai lá e tem que fazer rapidamente. E aí você vai atuar só com o controle da produção, aqui em cima desse cara. E aí tem um chamado PCP, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que é o planejamento e controle da produção. Ou alguns vão ter o PPCP, que é planejamento, programação e controle da produção. São profissionais que trabalham dentro da empresa cuidando disso aqui. Ó. Isso tudo que eu disse para vocês também tem envolvimento de administração de materiais, né? Que vão ser todos aí, ó. Envolve a totalidade dos fluxos de materiais da empresa, desde a programação de materiais, compras, recepção, armazenamento do almoxarifado, movimentação de materiais, transporte interno e armazenamento no depósito de produtos acabados. Então, ó, essa parte de administração material aí se refere à totalidade das funções aí relacionadas com materiais, seja a programação de aquisição, estocagem, distribuição, tudo mais. Ou seja, você vai mandar lá do seu CD, da sua fábrica para o seu CD, está cuidando aqui também nessa parte. Desde a sua chegada à empresa até a saída com direção aos clientes na forma de produto acabado ou serviço ofertado. Ok? Então, produtos, hoje a ISO 9000, ela fala sempre na norma dela de produtos e serviços. Olha os exemplos de recursos que vocês vão gerir dentro da empresa, né? Tudo aquilo, ó, recurso, por definição, conforme Martins, né, em 2000 ele definiu, tudo aquilo que gera ou tem capacidade de gerar riqueza no sentido econômico do termo. Dessa forma, os clássicos fatores de produção, capital, terra ou natureza e trabalho. Todos eles são recursos, né? Como tal, devem ser administrados. Essa frase é de Martins. Aí daqui a gente já retira, como tem a palavra capital, a gente tem que ver o que significa capital. Capital é o bufunfa, o dinheirinho. É o que nós todos corremos atrás aí, ó. Sob a forma de numerário, é o recurso mais facilmente reconhecido. Tem uma característica que a gente chama de liquidez. O que é? Se eu precisar pagar essa água, eu vou lá no banco, saco dinheiro e já pago. Isso se chama liquidez. Eu não preciso, por exemplo, putz, eu tenho que pagar essa água, mas eu não tenho dinheiro. Então eu vou vender esse estojo para, com o dinheiro que eu fizer desse estojo, eu vou comprar aquela água. Então isso significa liquidez. Tem essa forma mais imediata de você conseguir aquilo que você quer, né? Ela faz com que ele possa ser utilizado, inclusive, na aquisição de outros recursos. Então, é um terreno, por exemplo, você comprar um terreno não tem liquidez. Que até você vender ele, transformar ele em numerário, demora mais do que uma conta bancária cheia, gorda. Então, é por isso que essa teoria aí, que vocês vê direto aí, que quando entra no YouTube aí, falando de dinheiro e tal, vamos investir em ações, não sei o que, cresceu tanto por causa dessa questão de liquidez aí. As pessoas preferiam investir em ações do que investir em outras coisas que não tem tanta liquidez. E aí, com o capital, você faz o quê? Você vai investir em tecnologia, ó, a indústria 4.0 aí, ó, um recurso que ganha importância a cada dia. Assim, tecnologias mais avançadas produzem um diferencial em relação às anteriores, normalmente traduzindo em menores custos ou outro diferencial que possa ser transformado em algum tipo de vantagem econômica, como maior lucro. Então, Martins, novamente, definiu tecnologia como dessa forma. Lembrando que, ou seja, estamos vivendo um momento aí de indústria 4.0, máquinas mais evoluídas, sensor, internet das coisas, automação, até o talo, até a ponta, vai te trazer o quê? Vantagem econômica. Sua empresa vai sair na frente com relação às outras. Tudo isso aí é recurso tecnológico. Então, aí, ó, e os materiais? São todos os suprimentos, peças, montagens e bens necessários para produzir um produto.
E, olha lá, e todas as coisas contabilizáveis que entram na qualidade de elementos constitutivos na linha de produção, além de outros itens que fazem parte de rotina diária da empresa. Esse é o que a gente tem de materiais aí, galera. Esses materiais ainda a gente faz uma subdivisãozinha deles aí. Entre materiais diretos aí, são os insumos que a gente divide, né? Esses insumos podem ser o quê? Materiais diretos, que é aqueles que compõem diretamente o produto, né? Ou seja, aquilo que você pode ver, pegar, sentir, coisa mais física, né? Peso bruto e líquido. Um tubo de caneta. O tubo de caneta é um material direto. O material indireto, os materiais ou peças utilizados pela produção para efetuar uma operação constante em folha de processo e agregam valor ao custo final do produto de forma indireta. Isto é, não dá para saber fisicamente se ele foi utilizado no produto, seus pesos brutos e líquidos não são constantes e a mão de obra utilizada chama-se indireta, porque agrega valor ao produto de forma indireta, mas faz parte do custo de fabricação. Ou seja, o martelo que você for usar se eu for usar o martelo para bater aqui nessa caneta, para deixar essa tampinha ficar presa aqui dentro, o martelo ainda é aquele de plástico, ele é um material indireto. Ele não vai diretamente na minha caneta, que seria o meu produto acabado, que eu estou vendendo, mas ele seria usado para fazer esta caneta. Aqui tem outros exemplos, brocas, solventes, limas, tudo isso aqui é material indireto. Ainda dentro desse aqui, a gente poderia classificar os materiais não produtivos, que é aqueles usados pela fábrica para mantê-la funcionando. Óleo lubrificante, lâmpadas, estopas, no exercício que eu passei para vocês mesmo, muitos falaram de colocar lâmpada de LED. E ela entra aqui com material não produtivo. Eu não uso no meu produto, nem direta, nem indiretamente, mas eu preciso dela na minha empresa. Então, ela é um material não produtivo. Todo material direto e indireto deve constar na árvore do produto. Por que a gente põe ela? Para cálculo do custo dos produtos e seus componentes. Então, vai usar isso para cálculo de custo. Os materiais indiretos e não produtivos ficam no banco de dados, mas controlados lembra que eu falei para vocês do BOM? BOM significa Bill of Materials ou lista de materiais. Aqui os exemplos dos recursos, né? Colaborador, recursos humanos também são recursos que vocês vão gerenciar dentro de uma empresa. E eles são internos e externos, aí, como já conversamos anteriormente. Os maquinários, empilhadeira, transpaleteira. A galera da logística vai usar isso aqui até não querer mais. E os recursos físicos. O meu armazém, quanto que eu vou gastar para guardar as coisas no meu armazém? Tem que pagar o aluguel do armazém, entra como um custo físico aqui. Aí lembra da eficiência e eficácia que eu passei lá atrás para vocês? É aqui que ela entra. O que é eficiência? Utilização racional e intensiva dos recursos empresariais. E a eficácia representa o alcance ótimo dos objetivos pretendidos. Credo, né? Que tanto de palavra difícil. Se for traduzir em miúdos, é só o quê? Eficiência é dentro do seu processo, que daqui a pouco eu vou mostrar ferramentas para melhoria do seu processo. E a eficácia é o produto acabado. A eficácia atingiu o objetivo. Se eu alcancei meu objetivo, eu tenho eficácia. A eficiência é eu conseguir, por exemplo, economizar com matéria-prima. Se eu conseguir a mesma qualidade, atingir o meu mesmo objetivo, só que economizei com matéria-prima, eu fui eficiente. Eu agi dentro do meu processo. Então, a eficiência é agir lá no processo e a eficácia é agir nos meus finalmente lá. Olha lá, a eficiência está voltada para o interior do meu processo produtivo e a eficácia está voltada para os resultados. Quer ver? Aqui não vai ter. Aqui, ó. Essa imagenzinha mostra melhor para vocês. A eficiência está agindo dentro do meu processo produtivo. Máquina, mão de obra, matéria-prima, materiais em vias. E a eficácia aqui está agindo no meu produto acabado, no meu PA. Daí, a gente usa as ferramentas. Como é que eu faço? Para aumentar minha eficiência, por exemplo, e até alcançar melhores objetivos. Eu posso aumentar tanto a minha eficiência quanto a minha eficácia. A gente usa as ferramentas aí de melhoria da administração da produção. Olha lá, Kanban, Just-in-Time, Kaizen, Pokayoke, Gemba, Jidoka, Andon, MRP, tudo isso aqui para trazer você trabalhar com um custo mais baixo, trazer mais qualidade para o seu cliente. O cliente sempre é o foco aí, né?
Você vai usar para todos esses detalhes. Algumas eu já vou contar para vocês como é que funciona, né? O just in time é trabalhar no tempo certo, com estoque mínimo, né? É o quê? O fornecedor 1, olha lá, o 2, o 3 e o 4, eles têm que entregar o material no momento certo. Então, a minha fábrica ela vai começar a montar, por exemplo, amanhã. Então, amanhã, os 4 fornecedores meus já tem que chegar na hora certa que eu vou começar a montagem, tem que chegar meu material lá. Para que eu não tenha que ter custo de estoque, de estocagem, eles chegaram, eu já começo a start a minha montagem. Então, esse cara aqui é just in time, no tempo certo, se eu traduzir certinho. E a gente trabalha no tempo exato ali e com estoque mínimo. Outra estrutura que a gente usa bastante é o Kanban, que é um cartão ou sinal, né? Ele é um cartão de sinalização que você usa para controlar os fluxos de produção ou transportes em uma indústria. Ah lá, ó. Pode ser substituído também por algum outro sistema que eu vou mostrar daqui a pouco, que são mais luminosos, lá, até sonoros, né? Caixa vazia, local vazio de mercado, desenvolvido a partir do conceito de gestão visual no controle de produção em estoques. Então tem alguns outros que a gente usa que eu vou mostrar daqui a pouco. Olha lá, nesse sistema, o verdinho ele é o que está em estoque, já está pronto, meus produtos acabados ou peças em processamento. O amarelinho é em alerta, que ou seja, opa, já vou ter que começar a produzir. Se eu não comecei a produzir ainda, já está na hora de pensar em começar a produzir. E o vermelhinho é o que tem que fazer, que é o que está faltando, que eu não tenho de estoque. Ok? Então, esse sistema de cores aqui, ele chama bastante atenção. Você bate o olho no vermelho aqui, você já fica aquele sentimento de pressa, de querer produzir ele logo. Transformar ele no verdinho aqui. A informática aplicada à administração da produção, o que, que é? Ela vai auxiliar contra o excesso de estoque de certos itens e também a falta de estoque de outros, em função do uso inadequado de técnicas e conceitos de gestão. Usar aquele Excel é muito bom. O legal do Excel é que você use ele em conjunto com um sistema informatizado. Ok? Então, olha lá. Isso tudo começou lá na década de 70, mais ou menos, com o MRP1, que era só Materials Requirement Planning, cálculo das necessidades de materiais. Aqui eles faziam uns cálculozinhos lá do que eu ia precisar para montar o meu produto. Aí isso aí evoluiu para o MRP2, Material Research Planning, que é um planejamento de recursos materiais, envolvia mais coisas, né? E finalmente a gente chegou hoje no ERP. A gente ainda tem muito MRP dentro das empresas, né? Só que o ERP que seria o melhor, assim, no meu ponto de vista, de todos, ele é o Enterprise Resource Planning, é o planejamento de todos os recursos da empresa. Se um cara passou mal hoje ali na empresa, você já sabe que vai ter a falta dele e já vai estar lançado no sistema. Por que o cara faltou, por que ele passou mal, que doença ele teve lá e o que já está sendo feito para resolver o problema. Com o ERP você tem todas as informações. Esse aqui é um desenho, né, um diagraminha em blocos aí de um quadro comparativo desses caras. Olha lá o MRP, como que ele era, cuidava mais de questão de material e tudo. Foi evoluindo também RP2. E finalmente o RP, que cuida do faturamento, venda, gestão de transporte, contabilidade, custo, recursos humanos, contas a pagar, receber, fiscal, manutenção, financeiro, folha de pagamento. Tudo isso aqui você trabalha com ERP. Todos esses dados você consegue no ERP. Beleza? Outro que eu já falei bastante para vocês aí na qualidade foi o Kaizen, melhoria contínua, que ele trabalha com a teoria do quê? Zen significa boa, para melhor, Kai, mudança. Ou seja, essa questão de melhoria contínua, como vocês viram, inclusive é o princípio da qualidade, eles vão cuidar sempre do quê? Hoje tem que ser melhor do que ontem, mas tem que ser pior do que amanhã. Amanhã eu tenho que estar melhor ainda do que eu estou hoje. Trabalhar sempre melhorando o seu processo. Essa é essa teoria, essa filosofia. O Pokayoke. Pokayoke ou Pokayoke, tem gente que fala Pokayoke, tem gente que fala Pokayoke, feito aí pelo Shigeo Shingo, um dos gurus da qualidade que vocês estudaram também aí, né? É o sistema à prova de defeitos. Então, olha lá. Zero defeito é absolutamente possível. Diz as lendas aí que chegaram no Shigeo Shingo lá, que ele tinha que aumentar a produção dele, né? Ele tinha uma produção X, e aí o cara falou, não, eu preciso que você aumente essa produção aí, ela tem que chegar em X mais Y.
Aí ele botou a mão na cabeça, é um negócio muito difícil de fazer, mas ele botou a cara, a tapa ali e foi e conseguiu. Aí na hora que ele apresentou o resultado, o gerente, o diretor dele falou, não, beleza, então agora eu quero que seja X mais Y mais Z. Vai lá, consegue pra mim. E mesmo assim, ele falou, bah, louco, é impossível, mas mesmo assim ele foi lá e batalhou e conseguiu. Ou seja, sempre dá pra conseguir. E isso aí ele resolveu com o quê? Com um relacionamento de máquina, diminuindo o tempo de máquina e tudo mais. Montagem de máquina. Ou seja, ele criou o sistema prova de defeitos, que é aquele sistema que mesmo se a pessoa quiser errar, ela não consegue. Se eu quiser colocar aí uma tomadinha... É claro que esse exemplo aqui que foi criado no Brasil era para ser uma prova de defeitos, mas o brasileiro vai lá e corta o pininho. Se for aquele que tem duas entradinhas, ele vai lá e corta um pininho para ficar para utilizar com as duas entradas, né? Mas essa solução é errada. Já foi feito para não fazer isso mesmo. Olha lá, esses são os exemplos aqui da peça, né? Se eu tenho esse tipo de encaixe, obviamente ela não vai entrar nessa pecinha aqui. Então, o correto é o quê? Eu faço de um jeito que a pessoa não vai conseguir errar, ela só vai fazer o encaixe desse conector se for um conector feito para esse, um macho e fêmea aqui no caso, né, dos conectores. Esse Gemba é onde a gente chegou nos 5 porquês, né? Lembra que eu falei que eu ia voltar nos 5 porquês com vocês? O Gemba ou Gemba aí, normalmente é Gemba, o pessoal fala, é ir ao local onde se desempenham as atividades produtivas. Essa é a técnica dos 5 porquês. O que é? Você vai perguntar 5 vezes. Você vai lá na máquina que deu defeito e perguntou por que essa máquina deu defeito? Ah, por causa disso. Por quê? Ah, por falta de manutenção. Por que falta de manutenção? Ah, porque não tinha orçamento. Por que não tinha orçamento? Ah, porque o financeiro não deu dinheiro. Por que o financeiro não deu dinheiro? Porque o nosso faturamento estava baixo nos últimos meses. Então você vai perguntar 5 vezes por que isso não funcionou. É assim que se funciona o Gemba. Hoje não, mas amanhã vai ter um exercício sobre Gemba. Beleza? O GDoc pare tudo quando algo está errado. Olha lá, automação com elemento humano. Tá com a produção tá rolando solta lá. Aí deu um problema na máquina. Lembra daquele filminho que eu passei um trechinho para vocês, lá passou uns 5 minutos lá do para vocês assistirem o link lá do Tempos Modernos, né? Antes do cara entrar dentro da máquina, a máquina já ia parar e ia avisar que está tendo um probleminha. Aí, com sensoriamento, tal, sinalização luminosa, ela ia avisar, não, pode parar aí, enquanto não consertar o problema, a gente não vai continuar. Então, é automação com elemento humano. Vale ressaltar INR12. INR12 trabalha muito com isso, viu, galera? A norma regulamentadora de número 12, de máquinas e equipamentos. Andon, finalmente, é o sistema de suporte visual. O sistema de semáforo, lá 1, 2, 3, 4, 5, na hora que parou nos 4 aqui, da linha, deu um problema, ele apitou, é parecido com aquele sistema que eu mostrei lá atrás para vocês do Kanban, só que aqui é um suporte mais visual, sonoro, é um sistema de semáforo mesmo, ele dá aquele start, dá aquela piscada, a pessoa vê, opa, teve problema aqui na 4, aí a galera vai ter que caçar lá para resolver, 3 tá tudo bem, foi na 4 que deu problema. E assim tem que ir lá e fazer todas as outras ferramentas para suporte. Isso aqui é usado muito para automatização do meu processo produtivo também. Beleza? Nessa aí a gente chega no 7 desperdícios da empresa, né, criado pelo Toyota. A gente já falou bastante disso aí no passado, acho que nem vale a pena eu voltar a falar disso, né? Mas saibam aí que os 7 desperdícios da Toyota, ela é uma grande criadora de administração da produção, ela chegou nos 7 aí, graças a verificar esses tipos de erros que ocorrem. Por exemplo, estocagem além do necessário. Aí o que eu faço? Trabalho no sistema just-in-time. Normalmente as soluções estão envolvendo aí o 5S, que agora são 10S, né, que eu mostrei para vocês lá, que vocês fizeram. Trabalha com o quê? Com padronização, autodisciplina, utilização, organização e limpeza. Você vai, além dos outros S lá que vocês trabalharam, você usa eles para solucionar todos esses problemas na empresa. Beleza? Deixa eu ver aqui, o tempo nosso está quase acabando. Puxada e empurrada. No sistema aqui, ó, esse sistema puxado e empurrado, se eu for trabalhar com just-in-time, como eu já falei antes, o just-in-time ele usa o sistema aqui puxado. O empurrado é o que normalmente a gente trabalha nas indústrias, que é o quê? Você faz, produz, despeja para o próximo.
Você produz, faz, despeja para o próximo e assim por diante. Vai mandando até atingir a demanda aí solicitada. Aí aqui, quando se fala em gargalo de produção, tal, esse tipo de coisa que a gente chama de gargalo de produção. Gargalo, olha lá, um gargalo é que vai impedir aí da minha água sair. Se eu arrancar, se eu desrosquear aqui, aí eu vou ter mais fluidez da água, vai ter mais fluidez no meu processo, eu estou eliminando o gargalo. Um gargalo, o que é lá? Ele vai reduzindo, isso aqui é o gargalo, que a gente chama de gargalo, né? Ele vai reduzindo o fluxo. Se eu passar o facão aqui, vai cair a água inteira. Agora, se eu manter esse gargalo aqui, ela vai cair menos água. E no sistema puxado, então o gargalo a gente identifica, normalmente a gente vai orientar nossa produção pelo gargalo. Se eu tenho um gargalo no local ali que vai passar pouco equipamento, então eu tenho que orientar minha produção por aquele local que vai passar pouco equipamento, pouco produto. E o puxado é diferente. Ele vai puxando os de trás. Ah, esse aqui tem uma demanda de um, então ele vai lá, preciso de um. Aí ele fala pro cara de trás, eu preciso de um. Esse cara de trás vai e faz, eu preciso de um. Então é de um em um, aqui é conforme encomenda, a gente trabalha muito no sistema sob encomenda. Aqui é o sistema de produção seriada, ou em série. Ok? Deixa eu ver. Esse aqui é o mais do que eu falei, né? Deixa eu